Acho que faz uns 5 anos. Então você não acompanhou esses campeonatos mais recentes, 89? Como não acompanhei? Ganhou, né? Fora do campo. Fora de campo. Mas a emoção é a mesma? Não. Você sentado ao lado do torcedor, a emoção é outra. Eu me lembro, uma vez eu estava na tribuna e do meu lado estava o Monsenhor Bastos, outro grande São Paulino. E ele estava louco da vida, porque o Pedro Rocha estava numa fase horrorosa. E eu era presidente de São Paulo, o Monsenhor Bastos. Aidar, você não tem outro para botar no lugar do Pedro Rocha? O Monsenhor Bastos ficava desse jeito. Falei, Monsenhor, só se for o senhor. Você vê que coisa, desrespeito a ele. Era, na hora você já está aborrecido e vem um companheiro dizer isso, mas só se for o senhor. Me lembro, São Paulo estava sem jogar, sem ganhar há muito tempo. Então o pessoal cismou, não sei o quê, tem mandinga, tem isso, aquilo, e vamos trocar o gramado, vamos tirar as coisas. O Gino me telefonou 2 dias depois, cedo, em casa. Falei, tá cheio de esqueleto aí, de macumba enterrado aí no gramado. O que eu faço? Olha, os nossos você deixa, dos inimigos você tira. O que eu ia fazer? Que pergunta? Tem essas passagens que são gozadas. E o Monsenhor Bastos, um homem extraordinário, de uma fé extraordinária, ele era doutor da igreja, né? E o pessoal estava ruim, estava apanhando, não ganhava e tal. Então tinha um benzedor lá na Penha. E o Otto Glória, acho que foi, o Trieira. Ele chegou, os jogadores gostariam de receber uma benzedura desse. Eu falei, espera um pouco. O vice-presidente de São Paulo é o Monsenhor Bastos, tenho que falar com ele. Mas eu falei, tem que falar, não vou deixar vocês fazerem isso, eu vou conversar com o senhor Bastos. Vou tentar convencer o Monsenhor. Falei com o Monsenhor. Mas Henri, você está louco? Como é que vai fazer isso? Então, tantas partidas sem ganhar, estão desesperados e eles estão com fé nisso. É besteira. E não sei o que. Aí foi lá, fez uma preleção bonita, depois me pegou do lado. Falei, se eles quiserem, deixa aí, porque não vai fazer mal. Futebol faz isso. E deu certo? Deu. Mas essa de sapo, gato, galinha enterrada lá, tem que enfrentar tudo isso. Tudo Né? isso, né? Agora o senhor pode me dizer de que ano a que ano foi a sua primeira gestão no clube? Eu fiquei como vice-presidente em 68 e o Laudo era presidente. Depois o Laudo foi indicado para o governo do Estado. Ele se afastou e passou a presidência para mim. Então eu terminei o mandato dele como presidente, vice-presidente. Depois eu fui eleito por 2 períodos. De que época que é? Foi de 69, 68 a 70 abril de 78. De 70 a 78. Como é que era uma campanha para a eleição do senhor do governo? Era muito calmo. No São Paulo, Como é que era a primeira campanha para a presidência? no São Paulo, naquela época, a oposição era muito fraca, tudo isso. E os conselheiros conheciam a gente, confiavam na gente. Tá? Não era campanha acirrada. Só depois é que passou a ser. Já a campanha do meu filho, que para mim foi surpresa, eu não sabia. Eu disse, fui surpreendido em Paris com a história. Correu normalmente, a reeleição dele normalmente. Depois, a partir de 86, para cá é que começou. Quando São Paulo cresceu e passou a ter dinheiro, passou a ser cobiçado. Mas hoje, São Paulo tem uma grande sorte, com todos. Tanto os diretores da situação como da oposição, da situação hoje, que era a oposição, todos têm trabalhado pelo time. Todos têm, acima
de divergências pessoais, eles levam em consideração São Paulo. Este talvez tenha sido o grande segredo de São Paulo. Nessa época que o senhor foi presidente, nesses 2 anos, né? Qual foi assim, o senhor comprou jogadores assim? Comprei. O senhor pode me citar um e como é que foi esse processo de compra? Pedro Rocha, Forlan, comprei vários, Toninho Guerreiro. O Pedro Rocha parece Dario Pereira, que deu um trabalho tremendo. O Pedro Rocha aparecia em Montevidéu, me disseram onde era a casa dele, fui lá, apareci na casa dele, nem me esperava, nada disso. Estava lá a senhora dele. E eu disse aqui vinha. Disse, mas já falou com o Pedro? Falei, não, mas ele deve estar chegando aí. Tá. Pedro Rocha é um gentleman, né? E realmente, uma meia hora depois ele chegou, estava tomando um café e contei, ele ficou contente. No São Paulo, tal, só que meio difícil, no Penharol, só tem que falar com o fulano. E fiquei falando com um com o outro. Com Dario Pereira havia uma lei proibindo a transferência de jogadores que não tivessem completado 20 anos. Não podiam mais ser transferidos porque eles estavam visando a Copa do Mundo. Então, em razão disso, o que eu fiz lá? Conversei com o ministro de Esportes lá, com o ministro da Justiça, com o presidente da Federação Uruguaia, com os diretores de quase todos os clubes. Um diretor de um grande clube lá que daria autorização numa assembleia desde que eu comprasse, como chamava, um jogador Mutaler. Porcaria de jogador. Mas a base foi muito difícil, nossa senhora. E tentei modificar a lei. E no fim eu ajudei muito o presidente do Penharol, ele tinha uma empresa de pesca, facilitando aí. Nossa, Mas você não queira saber o que é feito. Eu gostaria de saber. O comércio, facilitando a venda dele, do pescado dele para o Brasil. Para poder trazer. Não foi brincadeira, viu? E eu estava hospedado lá no hotel Plaza, lá na praça, lá em Montevidéu. De repente vejo uns cretinos lá com uns cartazes. Fuera, Aidar, retorne a sua pátria. Porque o Dario era um ídolo lá. Era um ídolo. Mas no fim deu tudo certo. Eu tinha um colega, grande jurista, e era conselheiro do Penharol e também da Federação Uruguaia de Futebol. Eu fui falar com ele, estou perdido aqui, não aguento mais. Ele disse, mas ele quer eu, Dario? Eu falei, quer. E mais, é do Nacional. Vai enfraquecer o Nacional e vocês do Penharol vão tirar. Não, eu não fiz isso, tal, não sei o quê. Mas ele me ajudou muito. Ele que me arrumou as audiências com as autoridades e tal. No fim não houve tanta pressão das autoridades. A pressão era dos presidentes de clube. Talvez alguns tivessem algum interesse, inclusive, em empurrar algum jogador deles. Mas foi tudo bem, graças a Deus. O senhor, durante esse período, teve alguma realização feita durante a sua presidência que mais tenha lhe marcado, que mais tenha lhe sensibilizado? Claro, sem desmerecer as outras, mas alguma que... Nós tivemos muita coisa, um parque aquático nós iniciamos. No São Paulo tem uma coisa, não existe o personalismo. Ali é difundido entre toda a diretoria, entre toda a coletividade. Quadras de tênis, melhoria do Morumbi. Eu só sei que ia inaugurar o Morumbi não tinha placar, não tinha iluminação. Eu saí com um galvão. Nós fomos na Philips e eu levei até uns prospectos internacionais. Nossa, vocês iluminaram na Holanda, iluminaram lá. E aqui em São Paulo, vocês não iluminaram um estádio. Tal, não sei o quê. Olha,
depois dessa conversa, desse assédio horroroso, eles resolveram fazer uma espécie de leasing e nós pagaremos o leasing com publicidade no estádio para eles e no fim ficamos com aquilo. O negócio de São Paulo foi palmo a palmo. E é por isso que a gente se orgulha de ser São Paulino. E em termos assim, de torcedor, de jogadores, o senhor tinha uma relação muito próxima? Tinha, a muito eles? boa. O senhor foi muitas vezes padrinho de casamento, batizou muito filho? Não, mas fui solicitado de madrugada. Ah, é? A mulher do jogador. Disse, doutor, fulano não apareceu em casa. Tinha 3 mulheres. Pô. Era difícil. E falava, a gente dava toda a assistência. O Gerson, quando quis ir embora, dia 1º de maio, ele telefonou para minha casa. Doutor, eu posso ir na sua casa agora? Eu falei, pode. Eram ele e a mulher. Olha, doutor, eu sou muito grato ao São Paulo. Realmente, quando ele veio da Copa do Mundo, antes de ir, estava meio desmoralizado. E nós contratamos o Gerson. E ele ficou com a imagem dele muito elevada. Oferecemos um jantar para ele, demos um relógio. Tá? Ele ficou com os olhos marejados, por aí você vê. Ficou tudo contente, tudo. Eu me dava muito bem com ele. Ele foi com a mulher dele em casa. A senhora dele era uma senhora distintíssima, mas o sogro dele era um diabo. Ele chegou, doutor, terminou a minha casa em Niterói, porque o Gerson vivia para a mulher e para os filhos, para as filhas, as 2 filhas. Não era dado a farra, não bebia, não era de noite, só fumava, mas só. O resto era exemplar. Ele chegou e eu não posso mais, eu quero usufruir o que construí e quero encostar o corpo. E não vou encostar no São Paulo. Perguntou, o que você quer, Gerson? Quero ser vendido para um clube do Rio. Que clube? O senhor que vê. Eu falei, ó, para o Rio eu só te vendo para 2 clubes, Fluminense ou Botafogo. O Botafogo com o aval do Xisto Toniato, que era dono de tudo aquilo das coisas. E para o Fluminense não há problema. Tá bem. Ele foi. No dia seguinte, dia 2 de maio, porque ele não viajava de avião, às 10 horas ele me telefonou para a Casa Civil. Era o Gerson. Estou aqui no Fluminense, isso, aquilo, tal, não sei o quê. Ele me disse, quanto é que o senhor vai me pedir pelo passe na minha casa ainda? Não sei, você que vê. Não, os senhores pagaram 900 mil cruzeiros. E eu dei 2 campeonatos para São Paulo. Não, você não deu, você ajudou. Você ajudou. Acho que o senhor vendeu por 900 mil como preço da parada. Eu já fiz o que tinha para fazer. Não. Você disse que depois ele chamava o Pelé de crioulo. Depois do crioulo ser o maior jogador do Brasil, se te vender por 900, você fica como uma genoura aí. E sudaco, não dá. Quanto o senhor quer? Quero 4 milhões. Mas isso não, 4 milhões. Ele foi lá, fizemos a transação com o Fluminense, no fim vendemos o Gerson por 3 milhões e mais um empréstimo de um jogador do Fluminense que veio para a ponta direita, que se não der certo, o Fluminense daria mais 200 milhões. E foi tudo certo. Mas ele foi de uma honestidade para com São Paulo. Para a gente encerrando a nossa entrevista, como é que hoje o senhor escalaria um time do São Paulo? Hoje? Nunca me meteria nisso. Eu acho que nós temos um técnico fora de série. Com algumas de suas escalações eu não concordei, mas verifiquei que eu estava errado. Tanto estava errado que São Paulo está aí. Bicampeão do mundo, com uma série de títulos. Eu acho que o dirigente e o torcedor não devem meter a colher na panela. A panela é do técnico. Ele é que sabe o que faz. Mas se tivesse, então, que montar um time dos seus sonhos, de todos os tempos, como é que seria, então? Do São Paulo. Do São Paulo, varia, né? Goleiro,
seria o Jurandir, ou o Zete, que está numa forma extraordinária. Nós teríamos dois backs, Mauro e Bellini, tanto que foram para a seleção. Lateral esquerdo tivemos, eu falei, o Orozimbo, que foi um homem extraordinário. Hoje muda as posições, né? Um volante. José Arjula era mais garra, mas não tinha a técnica dos atuais. Difícil, viu? Lateral direito, o volante teria que ser o Cafu mesmo. O lateral direito, Zezé Procópio. E a linha, um Careca, um Luizinho que faleceu agora, o Valdemar de Brito, que foi um centroavante fora de série, um ponta esquerda, canhoteiro, também fora de série. E Sastre. E na reserva o Pelé. Bom, então, muito obrigada. Então. Tá bem?